Entramos, boa tarde a todos. Mais uma quinta-feira, mais um encontro nosso aqui no nosso canal da Escola Judicial. Em nome da desembargadora Ilka, nossa diretora, eu saúdo todos, desejo boas-vindas, uma tarde de muito proveito, né, científico, intelectual, jurídico e de atualização, sobretudo, afinal, o tema da palestra de hoje, ela mostra justamente a necessidade da nossa atualização constante. A gente fez a escolha do tema e do palestrante de forma muito direcionada mesmo, primando pela razoabilidade, pelo bom senso, pelo empenho, pela dedicação desse nosso colega a tantos assuntos, e a esse principalmente, porque assim que saiu a decisão do STF, ele prontamente já nos ajudou aí com vídeos, com aulas sobre o assunto, que é justamente o tema do índice de correção dos créditos trabalhistas, o impacto dessa decisão sobre a execução trabalhista. Muito se falou sobre eventual paralisação dos nossos processos na Justiça do Trabalho, muita preocupação entre advogados, juízes, servidores, e a gente está com esse tema e com o professor à altura dos nossos anseios e necessidades. Quem ainda não fez a inscrição nesse evento, pode ainda ir até o portal da Escola Judicial, fazer a inscrição, e aí durante a nossa palestra, o nosso link com a lista de frequência está aqui disponível na descrição do vídeo, aqui embaixo na descrição do vídeo, e após o evento é necessário que você vá fazer a avaliação, porque só assim o certificado é emitido. O sistema ele é todo integrado, não é possível emitir o certificado sem inscrição, sem presença e sem avaliação. Então, sem mais delongas, eu vou chamar o nosso palestrante, que já está aqui, esperando ser chamado, professor Cairo Júnior, que dispensa apresentações. Boa tarde, professor. Tudo bom? Boa tarde, Paulo. É um prazer muito grande estar com todos vocês. Inicialmente, queria agradecer o convite que foi feito pela desembargadora Ilka e por você também. Na verdade, eu queria estar presencialmente aí no Maranhão, afinal de contas, eu não conheço o Maranhão, por incrível que pareça. Aliás, quando eu fui em Teresina, eu fiz questão de atravessar aquela ponte para dizer que eu bati o pé no solo maranhense. Mas eu pretendo ainda um dia conhecer o Maranhão, é um sonho conhecer esses lençóis maranhenses, o próprio reggae daí de São Luís, né? Então, tá na minha lista aí, o bucket list. Já está convidado. Pessoal, é uma honra ter o professor Cairo aqui. Vocês sabem que, além de um excelente magistrado, é autor de diversos livros. Falei para ele que ele não me conhecia, mas eu já o conhecia. É difícil ter alguém no mundo jurídico, principalmente na área trabalhista, que não conheça pelo menos alguma obra, alguma ideia, algum artigo do professor Cairo. É com muita honra que a gente lhe recebe, viu, professor? Receba a turma virtual aí, de braços abertos, estamos ansiosos. O pessoal pode fazer as perguntas aqui nos comentários. Alguns já enviaram umas perguntas, já foram repassados para o professor, então quem já enviou as perguntas, ele já tem, mas isso não impede que vocês façam perguntas aqui no comentário. O professor Cairo é altamente tecnológico, ele sabe mexer nisso aqui melhor do que a gente, então ele tem acesso aqui aos comentários, e caso ele não consiga responder de imediato, eu vou estar aqui para, ao final, passar para ele eventuais perguntas não respondidas. Professor, a palavra é sua. Foi isso, Paulo. Eu até mandei aquele videozinho pedindo essas perguntas para direcionar o conteúdo, porque é um assunto muito complexo. À primeira vista, quando a gente não inicia o estudo do tema, a gente fala, é IPC, é TR, é fácil, mas não é. É um tema muito tormentoso. É um tema que vem se discutindo no STF há mais de 10 anos e vai continuar sendo, porque tem muitas ações a serem julgadas. Tem não só a correção dos débitos trabalhistas, mas tem a correção da poupança, tem a correção do FGTS, tem tudo isso que está vindo pela frente. É um tema muito importante. E outra coisa, frita os neurônios, viu? Porque ele mescla conteúdo de direito com matemática. Digamos assim, aspectos econômicos sendo envolvidos com aspectos jurídicos. Quem ressalta muito isso é o ministro Fux, né?
são, digamos assim, as pressões econômicas que incidem sobre o julgador, principalmente o Supremo Tribunal Federal, nesses julgamentos. Porque, veja bem, a diferença de um débito corrigido pela TR é muito grande quando você pensa na correção pelo IPCAE, e isso causa impacto financeiro que, no final das contas, quem acaba pagando somos nós somos contribuintes. Então, no final das contas, a gente tem que observar isso. Então, por meio desse método que eu elegi, aí eu peguei uma das perguntas que me foram feitas para começar o nosso debate. E essa pergunta aí eu peço para o pessoal colocar, ou já tem aí esse arquivo Word, para a gente ler essa perguntinha aí. A pergunta que foi me feita foi essa. O site oficial do STF noticiou que o ministro Gilmar Mendes determinar a suspensão da tramitação de todos os processos em curso na Justiça do Trabalho. Esse é o nosso tema principal, mas veja bem, não é simples de responder. Nos quais haja discussão acerca do índice de correção a incidir sobre débitos trabalhistas, resultantes de condenação judicial. Aí vem a pergunta: essa decisão alcança os precatórios e demais débitos da Fazenda Pública? A primeira resposta que vem à mente é que não haveria incidência sobre os débitos da Fazenda Pública. Afinal de contas, o STF já teria decidido essa questão naquelas duas ADIs, que seria a 4425 e a 4357, e também no recurso extraordinário, aquele 870, 900 e alguma coisa. Só que a resposta, na verdade, depende. Por que depende? Porque o STF, ele analisou a incidência do índice de correção monetária sobre os precatórios da Fazenda Pública, mas não especificamente na Justiça do Trabalho. Ele analisou de uma forma geral. Então, eu vou passar agora para o outro slide, vou pedir aqui, vou fazer uma troca, que seria o slide que vai acompanhar a nossa fala aqui. Vamos lá, vamos trocar aqui. Esse aqui. Pode colocar o slide, por favor. Aí, pronto. A primeira pergunta que se faz é: o que foi declarado inconstitucional pelo STF? Façam essa pergunta a si próprio. E aí você vai responder o seguinte: o que foi declarado inconstitucional foi a TR. A TR não pode servir de índice de correção monetária para corrigir os débitos judiciais, notadamente os débitos da Fazenda Pública. Mas se você for analisar quais foram os dispositivos que foram declarados inconstitucionais, em nenhum momento se fala em TR. Vamos voltar aqui a outro slide que trata da legislação. Rapidinho. Ok. Pode trocar. Pode exibir. Vejam bem. Essa primeira lei, né? Vou passar aqui que ela não foi objeto ainda de julgamento do STF. Temos essa segunda. Eu vou começar mais adiante um pouquinho. Peço que vocês me acompanhem aqui. Na ação direta de inconstitucionalidade, naquelas duas que eu citei, começou por aqui, ó. Pela emenda constitucional número 62. Vejam que ela é de dezembro de 2009, mas a primeira declaração de inconstitucionalidade foi da emenda constitucional. Vejam que a lei 11.960 é de junho de 2009. Ou seja, quem inventou isso tudo foi o legislador ordinário, em 2009, certo? Você vê que a redação da lei é parecida com a da emenda constitucional. Ele fala também aqui do índice da poupança, para corrigir, né? Nas condenações impostas à fazenda pública, independente de sua natureza e para fim de atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora, haverá incidência de uma única vez até o efetivo pagamento dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, certo? Aí vem a emenda constitucional, que foi em dezembro, foi aprovada em dezembro, e ele repete, só que
Oi, pessoal. Eu não sei agora se... Oi, Paulo. Eu acho que houve um problema aí na minha ou na de vocês, eu não sei. Eu acho que foi na tua. A gente continuou aqui, mas tua imagem travou. Mas tá tudo certo. Ah, tá. Pronto, não importa. Isso aí acontece nas melhores famílias. Claro, tá acontecendo claro. nas audiências. Ô, Luana, coloca aí, Luana, então, vamos lá, vamos continuar. Faz parte. Para a gente continuar aqui. Faz parte. Então, vejam bem, eu já começo a diferenciar para vocês perceberem que a declaração de constitucionalidade da ADI, ela difere do recurso extraordinário, aquele outro 870 e alguma coisa, porque na emenda constitucional, ela trata da incidência da correção monetária a partir da expedição do precatório. Já na lei 11.960, que alterou a 9494, ela fala a dívida da Fazenda Pública, ou seja, ela envolve o processo de conhecimento e até antes do processo de conhecimento, na fase administrativa mesmo. Então, por isso que são duas coisas distintas, e mais tarde eu vou explicar por quê. Então, vejam bem, aquela indagação que eu falei no início. Observem, onde é que tem escrito aí a TR no artigo 100, parágrafo 2º, parágrafo 12º, o 12, né? Não existe. Ele fala que é índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança. Ele não fala em nenhum momento de TR. Como é que você vai declarar a inconstitucionalidade de um dispositivo legal que não faz referência a TR? Não tem nenhum lugar. E nas razões do STF, ele fala justamente da TR, ele não fala do índice da poupança. No artigo 1F também, que foi alterado para a redação pela Lei 11.960, ele também não fala da TR, ele fala dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à poupança. Ele não fala de TR em nenhum momento. O que acontece? A TR, ela foi introduzida como índice de correção monetária para a poupança, lá pela Lei 8.177, em seu artigo 12. Aí sim, mas pode, a qualquer momento, o legislador alterar esse índice. Ele pode alterar a redação da Lei 8.177, por exemplo, hoje, e dizer que a caderneta de poupança será remunerada pelo INPC. E aí, na verdade, o que deveria ser declarado inconstitucional é aquilo que diz que a TR corrige, e não esse artigo da Constituição Federal, introduzido pela emenda 62, nem um artigo introduzido pela Lei 11.960. Isso aí é só para servir de exemplo da confusão toda que foi armada por conta dessa questão relativa à correção monetária dos débitos trabalhistas. Pois bem, por que eu falei que depende, aquela pergunta que eu falei assim, depende da data em que o processo reconheceu o débito. Veja bem, se foi a partir de 2009, se você tem um processo aí, que há uma sentença, tá? E que reconheceu um débito da Fazenda Pública, a partir de 2009, você pode falar o seguinte, não, nesse caso aqui, não há que se falar em suspensão, porque a partir de 2009 houve uma mudança geral que afetou tanto os débitos trabalhistas quanto os não trabalhistas. Aí você pode perguntar assim, e não é tudo igual? Não, não é tudo igual. Porque os débitos da Fazenda Pública de natureza trabalhista, desde 1991, ele vem sendo corrigido pela TR. Ao passo que os débitos da Fazenda Pública não trabalhistas, eles eram corrigidos pelo INPC. Somente em 2009 que houve alteração. Por isso, quando o STF ele decidiu aí não modular, porque tem dois processos, né? Tem o processo da ADI e do recurso extraordinário. O da ADI foi modulado, que é juros e correção monetária a partir de 2015. O do recurso extraordinário, que gerou o tema 810, não foi modulado. Então, é desde a origem da Lei 11.960, que é 2009. Então, a partir de 2009, foi alterado e o Supremo mandou usar
o INPC, o IPCA. O IPCA é. Mas no caso das decisões que foram proferidas antes de 2009, ou seja, aqueles débitos trabalhistas que ocorreram antes de 2009 e são de natureza trabalhista, eles vêm sendo corrigidos pela TR antes de 2009, porque a base legal era outra. A base legal, vou mostrar aqui, é o artigo 39 da Lei 8.177. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador, isso envolve débitos da Fazenda Pública e os débitos privados também. Quando não satisfeitos pelo empregador na época própria, tal, sofrerão juros de mora equivalente a TRD acumulado no período, certo? Então, vejam, nesse caso, a determinação do ministro Gilmar Mendes, ela deve ser observada, sim, se a discussão ela remonta a período anterior a 2009. Porque nesse caso aqui, até hoje, esse dispositivo não foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E a questão do arrastamento também não se aplica, porque a inconstitucionalidade por arrastamento, primeiro, ela deve ser declarada pelo próprio órgão, no caso, o Supremo Tribunal Federal, pelo menos com efeito erga omnes no controle abstrato ou concreto. E até hoje isso não aconteceu. O TST que tentou fazer essa declaração e mudar a tabela lá do TST, mas houve essa suspensão de forma que até hoje está prevalecendo lá a tabela anterior da TR. Então, veja bem, desde 91 nós estamos utilizando a TR. E se um débito ele começou, digamos, no ano 2000, 2005, ele vem sendo utilizado pela TR, vem sendo atualizado pela TR desde então, e o STF, nesse sentido, determinou que haja suspensão para saber se realmente vai ser utilizada a TR ou se vai ser utilizado o IPCAE, porque o Supremo não decidiu essa questão ainda em relação aos débitos trabalhistas. Então, respondi essa questão. Vamos voltar lá para o outro tópico. A questão, vamos colocar aqui. Vamos lá para... Ô, Luana, por favor, troca, por favor, aí. Então, vou explicar esse item 2. Viu, pessoal? Eu coloquei essa pergunta aí justamente para fazer um contexto histórico das decisões do Supremo e do próprio Judiciário em si, porque não é fácil e não é simples de responder, como a maioria das pessoas imaginam. Veja esse item 2. Como é que os juízes e tribunais vinham fundamentando as decisões para utilizar o PCA? Esse fato também ocorreu na Justiça Federal, tá? Então, vou explicar rapidinho aqui. O Supremo Tribunal Federal, ele julgou inconstitucional, primeiro, aquelas duas ADIs, que está aí, a 4425 e a 4357, certo? Só que essas duas ADIs, elas, como eu já falei, ela tratava do índice de correção monetária incidente sobre os precatórios, a partir da expedição do precatório até o efetivo pagamento. Em relação aos juros de mora, já existia uma súmula do STF vinculante, que é a súmula número 17, dizendo que não incide juros de mora a partir da expedição do precatório até o efetivo pagamento. A gente chama isso no popular de período de graça constitucional. São juros moratórios, não tem mora nesse período. Só tem mora se o poder público não fizer o pagamento do precatório, aí volta a correr juros. Mas se ele fizer o pagamento dentro daquele prazo que ele incluiu no orçamento, não há juros de mora. Portanto, nessas duas ADIs, o STF só tratou da questão relativa à correção monetária sobre os precatórios expedidos. E permaneceu a dúvida em relação ao tempo anterior, ou seja, aos processos de conhecimento e aos processos de execução onde não havia ainda sido expedido precatório. Então, foi necessário que um processo, um recurso extraordinário, ele fosse afetado para que fosse proferida uma sentença analisando a questão da incidência da correção monetária para esse período anterior.
Mas o que ocorreu naquela época? Ocorreu naquela época a mesma coisa que está acontecendo hoje na Justiça do Trabalho. É por isso que a gente tem que utilizar isso como paradigma. Porque os juízes federais de primeira instância e os tribunais regionais federais, eles começaram a utilizar a decisão do STF para fundamentar o afastamento da TR como um índice de correção monetária, tá? Sem declarar a inconstitucionalidade daquele artigo da lei número 11.960. Veja, no julgamento da ADI, essas duas que estão aí grafadas, o STF declarou a inconstitucionalidade por arrastamento, sim, só que foi parcial. Isso é muito importante. Ele declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo, mas apenas naquele período em que havia a expedição do precatório. Ele não declarou inconstitucionalidade por arrastamento do período anterior, certo? Foi bem limitado. Aí os juízes federais, como nós, juízes do trabalho e os tribunais também, simplesmente, ao invés de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade daquele dispositivo, eles estavam pegando a decisão do STF para fundamentar a sua decisão. Vou fazer mais ou menos assim, ó. Com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que tem efeito erga omnes, determina-se que os débitos da Fazenda Pública sejam corrigidos pelo IPCAE e não pela TR. E o STF chegou e falou assim, não, isso aí não pode acontecer não, porque eu não fiz isso, eu não declarei isso, vocês não podem fazer isso. E é o que está acontecendo agora na Justiça do Trabalho, porque em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade daquele dispositivo lá que eu fiz referência, da Lei 8.177, nem declarou a inconstitucionalidade daquele artigo que foi introduzido pela Lei da Reforma Trabalhista, aquele que alterou o parágrafo 4º do artigo 879, nem foi declarado inconstitucional aquele do 899 que fala da atualização do depósito recursal. Eles são objetos de outras ADIs, que foi ajuizada pela ANAMATRA, e objeto de duas ADCs, a 58 e a 59, justamente essa, na qual o ministro Gilmar Mendes deu aquela decisão de determinar a suspensão, ou seja, o ministro Gilmar Mendes, ele é o relator de todas as ADIs e de todas as ADCs relativo a esses dispositivos que foram introduzidos pela lei da reforma trabalhista. Aí a gente passa para esse item 3, só para a gente ter uma ideia de qual foi o fundamento que o Supremo Tribunal Federal utilizou para declarar a inconstitucionalidade. Na verdade, se vocês forem fazer uma pesquisa, a TR, como índice de correção monetária, ele já havia sido declarado inconstitucional desde 1992. Só que na parte em que ela foi utilizada para corrigir os contratos de mútuo, ou seja, os contratos de empréstimo. Simplesmente as pessoas, os contratantes, elegeram um índice e depois veio essa lei, 8.177, que na verdade foi uma medida provisória, a medida provisória número 294, de janeiro de 91. Essa medida provisória, ela instituiu o Plano Collor II, que a gente ouve muito falar. O Plano Collor II teve como um dos seus principais objetivos a desindexação da economia. Porque a economia no Brasil, naquela época, estava toda indexada. E a indexação, ela gerava uma inflação, era um círculo vicioso. Você apurava a inflação por esse índice, vinha o índice de inflação, aplicava sobre os preços, reajustava os preços, e isso provocava inflação. Então, o Plano Collor II, ele tentou, mas não conseguiu, desindexar a economia. O que ele fez? Ele pegou tudo aquilo que estava indexado naqueles índices que já existiam e falou o seguinte, vamos substituir tudo isso aí por um outro índice. Só que esse outro índice não é índice de inflação, porque índice de inflação, ele é apurado após uma pesquisa de preço. Vamos instituir um outro índice que se chama taxa referencial de juros, que até então o Brasil não possuía, como os Estados Unidos tinha naquela época. Hoje em dia o Brasil tem a Selic, que também veio substituir a TR, mas o Brasil não tinha uma taxa referencial de juros. Então, o Plano Collor II
por meio da MP 294, depois pela Lei 8.177, ele trocou todos esses índices pela TR. Só que o que é a TR? A TR é o seguinte, é uma taxa referencial na qual o Banco Central faz uma apuração dos juros que o banco paga para nós, no caso, correntistas, os clientes dos bancos, que aplicamos nosso dinheiro nos CDBs ou no RDBs. Atualmente é apurado pelos 20 maiores bancos do Brasil. E ele faz uma média desses juros. Só que, por incrível que pareça, não é só isso. Depois vem o Banco Central e ele introduz um redutor na TR. Esse é o problema. Quer dizer, já tem um problema inicial que a TR não reflete a variação de preço, ou seja, ele não é um índice de correção monetária, porque ele não mede a inflação, ele vai para o futuro, é uma previsão de pagamento de juros para o futuro e não índice de medição da inflação. E além disso, vem o Banco Central e ainda introduz um redutor. Esse redutor é instituído por meio de resoluções do Banco Central que ninguém entende como é. Mas só para vocês terem uma ideia, eu acho que a maioria de vocês já sabem disso, desde setembro de 2017, por conta da aplicação desse redutor, a TR está zerada. A TR é zero. Então, mais de 2 anos aí, 3 anos vai completar, sem que a TR faça qualquer reajuste em qualquer tipo de, digamos assim, no que ela venha sendo atrelada. Então, essa seria aí a natureza jurídica da TR, e foi com base nisso que o Supremo Tribunal Federal, lá em 1992, ou seja, um ano após a edição da Lei 8.177, declarou, primeiramente, a inconstitucionalidade da TR, mas só desse artigo. Até hoje não declarou em relação a vários outros artigos, seja do FGTS, que é o artigo 13, parece, seja em relação aos débitos trabalhistas, que é o artigo 39. E vamos passando agora aqui para esse outro tópico, que diz respeito a... Eu estou aparecendo aí? Estou, né? Se quiser ficar assim, eu volto, não sei. Outro índice aqui. Por que o IPCA e não outro índice? Alguém sabe a resposta? Essa resposta? Por onde é que o STF descobriu esse índice? IPCA Por que ele não colocou o INPC? Então, isso é muito importante saber. Por que ele não colocou o IGPM? Tá? Porque um dos fundamentos da declaração da inconstitucionalidade feita pelo STF é que a utilização da TR, ela ofende o direito de propriedade. Porque você tem a propriedade de um bem e ele intrinsecamente tem o direito de também ver atualizado para manter o padrão monetário daquele bem, ou seja, do capital, que é o dinheiro, no caso. Mas não se sabe, ou pelo menos a maioria das pessoas não sabem informar de onde foi que o STF retirou esse índice de atualização. Porque ele declarou que a TR é inconstitucional. Beleza, tranquilo. Porque não reflete a variação de preços. Agora, sai a TR e vai entrar o quê? Aí o STF escolheu o IPCA-E. Por que não escolheu o outro? Vou falar rapidinho um pouco sobre o IPCA. Nós temos uma trilogia desses 3 índices, que seria o IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo. Nós temos o IPCA 15 e temos o IPCA-E, da família IPCA, certo? O IPCA-E, ele é calculado sobre uma cesta de produtos e serviços em relação a famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. Por isso que ele chama que é IPCA amplo. Tá? Já o IPCA 15, ele é calculado da mesma forma que o IPCA, só que muda o período. O IPCA é de 1º a 30 e o IPCA 15 é de 16 a 15, do dia 16 ao 15 do mês seguinte. E o IPCA nada mais é do que a média trimestral do IPCA 15. Então, o STF procurou escolher o índice mais complicado desses 3. Pela simples razão de, na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, desde 2000 e alguma coisa,
já vem constando expressamente como um índice de correção monetária dos precatórios expedidos contra a Fazenda Pública Nacional devem ser corrigidos pelo IPCA-E, de forma que o STF resolveu aplicar esse índice não só em relação aos débitos da Fazenda Pública da União, como também para os débitos da Fazenda Pública dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, ele usou de forma análoga. E por que eu bato nessa tecla do IPCA-E? Porque se a Justiça do Trabalho, se o STF reconhecer a inconstitucionalidade da TR, ele não vai utilizar como um índice substituto o IPCA-E. Por quê? Porque o IPCA-E é para corrigir débitos da Fazenda Pública. E nós vamos utilizar esse índice para corrigir débitos de outras entidades privadas. Então, teria que ser outro índice. O STF teria que decidir qual seria esse outro índice. Provavelmente deve ser o IPCA, porque o IPCA, ele, digamos assim, é o índice oficial que mede a inflação no Brasil. Aí você poderia falar, e não poderia ser o INPC? Pode ser o INPC. O INPC, ele também é calculado pelo IBGE, só que ele diz respeito à variação de preço dos produtos e serviços adquiridos por famílias de baixa renda, ou seja, aquelas que recebem entre 1 e 5 salários mínimos. Então, pode ser o INPC também. Então, por isso a importância de suspender essas decisões que estão sendo proferidas na Justiça do Trabalho, porque não se sabe também, primeiro, se vai realmente ser substituída a TR. Vejam que a composição do Supremo Tribunal Federal mudou de 2015 para cá, e vai mudar em novembro também, e as decisões sobre esse tema foram decisões apertadas, então tem esse primeiro, porém, não está garantido 100% de que vai ser substituída a TR. Segundo, se for substituída a TR, tem a questão da modulação, que também é diferente, a modulação das entidades privadas das públicas. E terceiro, se for substituído, tem que saber qual vai ser esse índice, e esse índice provavelmente não vai ser o IPCA-E. Então veja uma complexidade desse tema. Não é questão simples, vamos substituir a TR pelo IPCA-E e acabou a conversa. Não é assim, não. A questão é mais embaixo. Vamos ver aí. A correção do IPCA-E, a partir de julho de 2009, então essa foi outra indagação que praticamente eu respondi. O IPCA-E, a partir de julho de 2009, para os débitos não trabalhistas. Porque se você proferir a decisão dizendo que deve ser aplicado o IPCA-E, não vai se limitar apenas a 2009, já que a TR está sendo utilizada desde 2001. Percebeu aí que a extensão das decisões da Justiça do Trabalho serão bem maiores do que aquelas que foram preferidas pela Justiça Comum? Porque antes de 2009, na Justiça Comum utilizava o INPC, tá? E os juros de mora previstos onde? Previstos no Código Civil. Vamos falar um pouco dos juros de mora. Os juros de mora no Código Civil de 1916, eles eram fixados em 6%. Depois, com o Código Civil de 2002, muita gente fala que subiu para 12%, mas não subiu para 12%, não. O Código Civil, no artigo 406, ele remete ao direito tributário a fixação dos juros de mora. Ele diz o seguinte: os juros de mora serão aqueles fixados para corrigir os débitos da fazenda pública. E pelo Código Tributário Nacional, artigo 161, parágrafo 1º, atualmente, esses juros são de 1% de forma geral. Tá? E ainda há uma grande discussão se o juro é de 1% ou se deve aplicar a taxa Selic. Tá? Porque se vocês forem observar, na parte dos juros, o Supremo Tribunal Federal declarou que essa emenda constitucional é constitucional, salvo em relação aos débitos de natureza tributária, no qual você não vai usar os juros de mora que está previsto lá, mas sim aqueles juros de mora
que a própria Fazenda Pública cobra dos seus contribuintes. E qual os juros que ele utiliza hoje? Não é aquele 1%, não. Ele utiliza a taxa Selic. A taxa Selic. Por exemplo, se a gente não pagar o imposto de renda, ele vai ter multa e vai ter incidência de Selic, tá? Outra questão importantíssima, que pouca gente discute. O STF declarou a inconstitucionalidade da TR. Por quê? Como eu já falei, porque TR não mede inflação. Não é isso? Tranquilo. E falou que em relação aos débitos da Fazenda Pública de natureza tributária, devem incidir a Selic, certo? E a Selic é o quê, gente? O que é a Selic? A Selic mede inflação de quê? A Selic não mede inflação de nada. Lembra que quando eu falei da TR, a TR ela é apurada por meio de uma média do que os bancos cobram de nós clientes no CDB e no RDB. E a Selic, ela é um sistema especial de custódia, essa sigla, ela funciona como meta inflacionária do país. No caso, o Banco Central, ele fixa a taxa Selic, que hoje está em 2,25, parece, ou 2,5. Então, é uma taxa de juros média também, que os bancos cobram entre si, quando fazem empréstimos simultâneos. Então, a taxa Selic também não é, digamos assim, meio de aferir a variação de preços. Como é que o Supremo tira a TR e coloca a Selic e diz que a TR não serve para apurar a correção monetária e coloca a Selic também não serve para apurar a taxa de inflação do país. Não serve, porque ela é taxa de juros. A diferença é de que é juros que remuneram os próprios bancos. Os bancos, eles devem fazer depósitos compulsórios no Banco Central. E aí, às vezes, esse banco não tem dinheiro, pega emprestado de outro. Então, quando ele faz esse empréstimo de outro banco, a taxa usada é a taxa Selic. Portanto, taxa Selic também não serve para você determinar a desvalorização da moeda. Seria um contrassenso que o STF fez. Por isso que a gente imagina mais que a decisão do STF, como geralmente vem acontecendo, não foi uma decisão estritamente jurídica, pelos fatos, essas circunstâncias que eu já falei aí. Então vamos seguindo, só para vocês terem uma ideia da complexidade do tema. A diferença de alcance entre as ADIs 4425 e a 4357 e o recurso extraordinário. Só para resumir, que eu já falei, que na ação direta de inconstitucionalidade, ela tratou da incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir da expedição do precatório, e no recurso extraordinário 870-947, ele tratou da correção monetária e dos juros de mora antes da expedição do precatório. Mas aí tem uma questão muito importante, que é aquela relativa à modulação dos efeitos. É mais um ingrediente que vai entrar aí nessa fórmula para bagunçar mais ainda todo esse coreto. Em relação às ADIs, em 2015, houve modulação. Então, a modulação está prevista expressamente lá na Constituição, lá na lei que trata das ações diretas de constitucionalidade, e ele é um instituto típico das ações de controle de constitucionalidade. Excepcionalmente, o Supremo tem admitido também a incidência dessa possibilidade de modulação nos controles concretos, ou seja, no controle da constitucionalidade concreta, no caso, no recurso extraordinário. Bem, na ação direta de inconstitucionalidade foi reconhecido, sim, a modulação, e a TR ela foi mantida, veja bem, de 2009 até 2015 na Justiça Comum, tá? O Supremo Tribunal não se manifestou em relação à Justiça do Trabalho, os débitos trabalhistas da Fazenda Pública, mas vamos dizer que seja a mesma coisa. Então, ele falou o seguinte, vamos modular, a lei é inconstitucional, mas se você declarar inconstitucionalidade, vai provocar mais confusão do que se a gente manter. A gente vamos manter até a data do julgamento dos embargos declaratórios, onde foi decidida a modulação. Porque essa decisão do Supremo foi em 2013, dizendo que era inconstitucional, ou seja, tem 7 anos isso. Em 2015, houve a primeira modulação
em relação aos precatórios. Aí depois veio o processo do recurso extraordinário para decidir sobre as dívidas antes da expedição do precatório. E o Supremo, seguindo a lógica, também declarou a inconstitucionalidade. Só que não seguiu a lógica em relação à modulação. Ou seja, não houve modulação em relação à incidência dessa correção monetária e dos juros de mora antes da expedição do precatório. E por que isso aconteceu? Aconteceu simplesmente porque houve a mudança de composição do Supremo Tribunal Federal. E mais uma vez eu digo, e essa composição do Supremo vai mudar mais uma vez, e as decisões são apertadas, e pode ser que isso influencie no julgamento da declaração de constitucionalidade das normas tipicamente trabalhistas. Então é bom guardar aí essa diferença da modulação antes e depois da expedição dos precatórios. Bem, o item 7, eu já falei, que é a atualização pela Selic, é que a Selic também não serve para medir a inflação. E 8, por que não foi declarada a inconstitucionalidade anteriormente? Por que não foi declarada a inconstitucionalidade da TR desde 1991? Sabe por quê? Eu vou mostrar aqui através de um gráfico. Vamos mudar aqui. Mudar aqui. Pode mudar aí, Luana? Esse aqui é um gráfico que demonstra o índice acumulado do IPCA-E e da TR. Vejam, eles surgiram, o IPCA-E também surgiu em 91, mas até 94 ele era o mesmo valor do IPCA-15, porque não havia essa acumulação trimestral. A partir de 94, ele passou a acumular e é divulgada a cada 3 meses a média do IPCA-15. Percebam aqui, ó, a partir daqui, olha só, a TR, ela era bem superior não, mas ela era superior. Ela era superior ao IPCA-E. Somente mais ou menos aqui em 2003 é que houve uma mudança. Em 2003, o IPCA ele se descolou, continuou a subir, e a TR, ela meio que ficou paralisada aqui, e desde setembro, vejam, ela segue uma linha reta, porque significa que ela está zerada. Portanto, não era do interesse digamos assim, dos trabalhadores, principalmente, né, isso, dos sindicatos, em ver declarada a inconstitucionalidade da TR nesse momento em que ela rendia mais do que o IPCA-E. E se você for observar bem, no penúltimo mês, o IPCA ele foi negativo, tá? Isso é importante também e deve ser levado em consideração aí quando o Supremo Tribunal Federal ele for julgar esse processo, de que em algumas situações a TR ela consegue superar o valor acumulado do INPC. Mas se seguir, digamos assim, a lógica, mas nem sempre o Supremo segue a lógica, haverá uma declaração de inconstitucionalidade. Pode colocar na tela cheia, Luana, mesmo. Se a gente for seguir a lógica, o STF vai declarar a inconstitucionalidade da TR também nos débitos trabalhistas, mas eu queria comentar com vocês uma questão interessante, que é a respeito da modulação. Eu tenho uma opinião pessoal de que se for declarada a inconstitucionalidade, que não está certa ainda, a modulação nos créditos trabalhistas, nos débitos trabalhistas, vai ser diferente, ele não vai retroagir a 2015, como foi o caso, ou não vai acontecer, como foi o caso do recurso extraordinário, tá? Porque se você for estudar a fundamentação da modulação, ela é admitida nos casos em que, um dos casos é quando a legislação está em vigor há muito tempo, sem qualquer questionamento. Então, quando não há questionamento, as situações jurídicas se consolidam e você retroagir os efeitos do controle
da constitucionalidade, como eu falei anteriormente, ela pode ser muito mais danoso do que a própria declaração de constitucionalidade. Então, vejam bem, porque não houve modulação no caso da justiça comum, ou seja, não dos créditos trabalhistas. A emenda constitucional número 62 e essa lei aí, a lei 11.960, elas foram editadas em 2009, certo? No mesmo ano, entraram com a ação direta de inconstitucionalidade, no mesmo ano, em 2009. E em 2011, começou o julgamento pelo Supremo Tribunal e foi concluído em 2013. Então, as pessoas, a população, o cidadão já tinha, digamos assim, a consciência de que aquele índice ATR, ele poderia sair da vigência, poderia ser mudado por outro índice, porque já havia contestação, inclusive na própria tramitação da emenda 62, se você for pesquisar nos anais, ou da lei 11.960, os próprios deputados e senadores já criticavam a utilização da TR como índice de correção monetária, justamente porque ele não corrigia os débitos da Fazenda Pública, tá? Então não havia tanta segurança jurídica quanto essas normas, porque elas foram contestadas desde o nascedouro. Agora, puxa o caso para os débitos trabalhistas. Os débitos trabalhistas, a Lei 8.177 está em vigor desde 1991. E desde o início não houve qualquer contestação por parte dos interessados, consolidando uma situação jurídica. E quem faz esse destaque, não falando sobre as regras trabalhistas, foi o ministro Alexandre de Moraes, no voto que ele deu, que consolidou a não modulação da decisão do recurso extraordinário. Ele falou justamente isso. Ele fez esse retrospecto, dizendo que havia essa contestação desde o nascedouro, desde o início. Então, ele falou que não tinha segurança jurídica, não. Mas imagine aí, quando for fazer o julgamento da atualização dos créditos trabalhistas, esse argumento não vai poder ser utilizado. E aí sim vai incidir uma modulação, digamos assim, mais factível, porque ele vai falar o seguinte, essa contestação aí, na verdade, só começou a ocorrer quando houve a lei da reforma trabalhista, que introduziu esse dispositivo da lei 8.177 lá na CLT. Porque se você for analisar a lei 8.177, em nenhum momento ela fala em correção monetária, não. Índice de correção monetária, ele não fala não. Ele fala assim, incidirão juros de mora. Aí a doutrina, a jurisprudência na época entendeu esse juros de mora como sendo atualização monetária. Mas a contestação mesmo, ela ocorreu a partir de 2017, com as ações diretas de inconstitucionalidade e ação direta de constitucionalidade. Bem, aí o item 9 é muito importante também. O que... não, é o 9 mesmo. Pode voltar, Luana. Não, eu vou ler mesmo aqui para eu aparecer aqui na tela, nesse finalzinho, para não ficar só minha carinha pequena ali. O item 9 eu vou ler para você assim. Qual seria a natureza jurídica da decisão que seria tomada pelo TST? Como todo mundo sabe, houve aquela confusão entre TST e o STF, porque o TST simplesmente, em um incidente de inconstitucionalidade lá, declarou a inconstitucionalidade daquele artigo 39 da Lei 8.177 e mandou fazer o quê? Mandou alterar a tabela de correção monetária de toda a Justiça do Trabalho. O que isso significa? Significa que o TST imprimiu efeito erga omnes à sua decisão, invadindo assim a competência do Supremo Tribunal Federal, porque o TST ele só pode fazer o controle concentrado, o controle o controle concentrado, controle e não abstrato da constitucionalidade, de forma incidental, de forma que não pode haver, digamos assim, efeito erga omnes. Aí você pode falar o seguinte, mas a partir do CPC de 2015, as decisões proferidas pelos tribunais em incidente de assunção de competência e recursos repetitivos, eles têm efeitos
digamos assim, vinculam pelo menos o próprio tribunal, os tribunais inferiores e os juízes inferiores. Sim, mas isso só pode acontecer em relação à matéria jurídica, de interpretação da norma jurídica. Não pode acontecer em relação à declaração de inconstitucionalidade de norma jurídica, não. Então, você pode dizer, vamos dar exemplo de um recurso repetitivo, aquele que disse que o divisor do bancário não é de 150, não, é de 180. Está interpretando a norma jurídica, aí ele vincula os tribunais inferiores, ele vincula os juízes, mas o TST e nem os TRTs, eles não podem, quer dizer, não devem, pelo menos, declarar inconstitucionalidade com efeitos erga omnes vinculante para as instâncias inferiores, porque isso aí é uma competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Então, quando o TST fez isso, o que aconteceu? Algum prejudicado lá entrou com a reclamação no STF, dizendo o seguinte, o TST ele está desrespeitando uma decisão do STF. E aí o ministro Toffoli, eu lembro na época, mandou suspender a decisão do TST. Todavia, no julgamento definitivo que ocorreu na segunda turma, o ministro Toffoli ficou vencido, sabe por quê? Porque disseram o seguinte, olha, a situação que o TST está julgando não é idêntica à que a gente julgou. Nós julgamos correção monetária sobre precatórios e da Fazenda Pública, e o TST fez outro tipo de julgamento. Então, não houve ofensa à decisão do STF. E, de certa forma, aí, a reclamação ela foi julgada improcedente. E isso deu ensejo à continuação do processo, que iria se encerrar no mês passado, quando, então, o ministro Gilmar Mendes deferiu aquela liminar. Bem, então, estamos chegando aqui ao final, né? Que é o centro da nossa conversa, mas que foi necessário fazer digamos assim, essa introdução, porque eu acho que já há um consenso praticamente entre todos nós, juízes e tribunais também, inclusive já tem algumas decisões que eu vou mostrar aqui dos tribunais, e o próprio ministro Gilmar Mendes, na segunda decisão que ele deu, apesar dele ter rejeitado a concessão de cautelar incidental num agravo regimental que foi proposto pela Procuradoria da República, ele falou o seguinte, esclareceu a decisão dele, eu não quis dizer que é para suspender tudo, não. Pode ser utilizado por enquanto, digamos, em outras palavras, digamos, nas entrelinhas, ele quis dizer o seguinte, continue utilizando a TR, que depois a gente decide isso aí. Mas digamos que não tenha acontecido isso. Vamos apresentar algumas alternativas para que não haja uma paralisação total dos nossos julgamentos. Então, a primeira alternativa que a gente oferece, e eu acho que é a melhor, lista de frequência não liga, não é para mim não. A primeira opção é o julgamento parcial do mérito, e eu tenho defendido isso, essa utilização dessa ferramenta há muito tempo, desde quando foi introduzida pelo CPC em 2015, só temos a dificuldade de que ela não foi ainda implementada pelo PJE. No ano passado ele tá citado lá como uma possibilidade, só que ele não tem, digamos assim, ligação com e-gestão, de forma que se você fazer um julgamento parcial, não vai contar essa decisão. Então eles estão argumentando isso. Ou seja, o que a gente poderia fazer? Daria a sentença, mas um capítulo da sentença ficaria pendente. Seria um julgamento parcial, quase que completo, mas faltaria apenas decidir o índice de correção monetária. Então, essa seria uma saída, mas temos o óbice do PJE, que não tem essa funcionalidade implementada. Então, a gente tem que ver se vale a pena ou não insistir. Eu fiz vários julgamentos parcial do mérito, principalmente nos processos onde tinha perícia médica. Havia perícia médica e todo mundo sabe que os processos de perícia demoram muito. Só que dentro desses processos tinha um pedido de parcelas rescisórias. Então não havia sentido esperar a perícia para decidir esses pedidos. E eu vinha decidindo os pedidos de verbas rescisórias e deixava lá a parte
da perícia para depois, mas deu problema porque um processo ficava tramitando ao mesmo tempo na primeira instância e na segunda instância, deu muita confusão isso. A segunda possibilidade que a gente poderia pensar é o seguinte, ó, vamos antecipar, vamos dar sentença parcial de mérito, mas se tiver recurso, a gente só vai subir o recurso depois da segunda decisão, seria outra alternativa, não é isso? Tem a segunda alternativa, que é você proferir a sentença sem índice, sem definir o índice de correção monetária. Poderia acontecer isso? Você pode até tentar, só que se o advogado tiver um pouco de inteligência, ele vai embargar da decisão, porque no CPC, no artigo 491, que é aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, ele determina ao juiz que fixe o índice de correção monetária e de juros, tá? Apesar de ser pedido implícito, o juiz é obrigatório a decidir nesse sentido. Então, se você não decidir, vai ter que, se tiver embargo declaratório, você vai ter que resolver isso. A última possibilidade seria uma decisão condicional, que eu também não aconselho, mas na prática pode funcionar, é que você diria na sentença que os débitos serão corrigidos pela TR, salvo se o STF mudar isso no futuro. Eu acho desnecessário isso, sabe por quê? Porque se você deferir os pedidos pela TR e o STF mudar lá na frente, é possível que essa sentença atinja aquela que você proferiu, desde que não tenha havido trânsito julgado. E se tiver havido trânsito julgado, ainda assim é possível alterar essa sentença por meio de ação rescisória. Aí eu vou mostrar aqui na tela, deixa eu fechar aqui, vou mostrar na tela já algumas decisões, decisão do TRT da 4ª Região, só para ilustrar aqui e a gente terminar. Peraí, deixa eu me situar aqui, vou botar aqui para exibir. Aqui. Pode colocar, Luana, aí na tela? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Aí tá aparecendo. Voltei aqui. Essa decisão, ela foi proferida lá no TRT da 4ª Região, e ele falou o seguinte, eu acho que até gostei dessa decisão. A discussão referente à adoção do índice de IPCA em substituição a TR/FAC-DT, não sei o que é isso também, viu, gente? Procurei no Google, não achei. Está afetada por julgamento pendente no STF, em razão da ADC número 58, impondo-se, pois, a suspensão do processo, exclusivamente em relação ao julgamento desta matéria, o que não impede, no entanto, que a execução prossiga até efetivo pagamento com a atualização dos valores pela TR, por incontroversos, mantendo-se resguardada a parte exequente o direito de pleitear a eventual diferença. Vejam que aí foi utilizado em um processo de agravo de petição, e aí fica mais fácil, porque já tem uma decisão sobre essa questão. Na execução já tem um quanto devido, e aí você vai executar só aquele valor utilizando a correção da TR, e depois seria assim um incontroverso. Eu acho que não tem muita dificuldade, não. E achei uma decisão aqui também no nosso tribunal. Nosso tribunal aqui, uma decisão bem recente, que é de julho. Atualização monetária. A TR deve ser utilizada como índice a ser observado quando do cálculo da correção monetária ou aquele que venha a ser determinado pelo STF, na ADC 58, em caso de declaração de constitucionalidade. Então, essa técnica ou essa técnica judicial, eu acho equivocada, porque o nosso diploma processual, ele veda decisões condicionais. Então, Luana, pode voltar aqui, por favor, para a nossa tela. Então, pessoal, está chegando aqui ao fim. Aí eu queria saber, tem muita coisa para falar, né? A gente poderia ficar aqui o dia todo conversando sobre esse tema. É um tema muito complexo, como eu falei, porque ele envolve questões relativas à economia, a juros, à correção monetária, e a gente podia falar aqui muito tempo mesmo. Aí eu gostaria
de agradecer, mas aguardando aí eventuais dúvidas, eu não estou vendo aqui se tem lá, se no YouTube está aparecendo algumas perguntas, não sei. Sim, professor, obrigado pelas... Ô, Paulo, peraí, rapidinho, deixa eu ligar aqui minha caixa que ela desligou sozinha, peraí, que eu tô sem ouvir você. Ouvindo? Tá ok? Fala aí, Paulo, vê se tá pegando aqui. Paulo? Tô falando, tá ouvindo? Não, Oi. Não tá pegando, não. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Mais uma vez. Vamos lá. Eu tô vendo aqui o pessoal falando, Andréa Keusch, nossa palestrante da quinta-feira passada. Agora. Professor, pronto, tá, a gente tem muitos comentários aqui elogiando, parabenizando a palestra. Nós temos uma pergunta aqui, o senhor já respondeu em certa medida, que tá ouvindo? Tá ouvindo agora, estou sim. É o Daniel Vasconcelos. Quando não há na sentença a determinação do índice a ser utilizado, qual índice o perito, né, o contador, deve utilizar para a atualização dos valores? A gente já sabe que é um requisito da sentença ter a fixação desse índice, mas eventualmente o juiz lá deixa de colocar o índice na sentença e ele quer saber o que o perito, o que o contador adota nesse caso. Oi, eu acho que ele travou ou eu travei. Eu tô ok? Tá, eu acho que foi a internet do professor que caiu. Pessoal, aproveitar enquanto ele deve estar voltando, só convidar todos vocês que na próxima quinta-feira a gente vai ter aqui no nosso canal do YouTube também um workshop, digamos assim, são 3 horas, sobre direito sistêmico aplicado ao processo do trabalho. A gente vai abrir as inscrições, vai divulgar daqui a pouco no Instagram. O tema é exatamente esse, direito sistêmico, aplicação na justiça do trabalho e o novo perfil profissional jurídico. Teremos 4 palestrantes, a juíza Wanda Ramos, do TRT 8, a Monique, juíza do TRF 3, a doutora Érica, juíza do TRT 24, e o Marcos Castro, que é diretor de secretaria do Juizado Especial Federal de Botucatu. Então, são 4 palestrantes bastante qualificados, que dominam o tema. A gente vê que cada vez mais esse tema tem sido abordado, principalmente em conciliação, direito sistêmico, o professor voltou. Então, está todo mundo convidado para a próxima quinta-feira, às 15 horas, aqui no canal da EJUD. Vai ser das 15 às 18, o sistema vai continuar o mesmo de inscrição, de frequência e certificação. Vamos lá, professor Cário. Não sei se o senhor chegou a ouvir a pergunta que eu fiz. Não ouvi, não. Ele falou, quando o índice não for fixado na sentença... Quando o índice não for fixado na sentença, o que o contador faz, né? Digamos que não houve embargos, porque passou batido pelo juiz, passou batido pelo advogado também, que não embargou. E aí, o que fazer? Vai de cada vara? Isso aí vai naquela coisa de conversar com o assessor? Como é que fica? Só para fazer um detalhezinho aqui, eu, como diz o ditado aqui na Bahia, não sei se aí tem, eu comi mosca aqui, porque eu estava no private chat. Eu falei, não é possível, não teve nenhuma pergunta. Aí quando eu botei aqui nos comentários, estava cheio de perguntas. Não é possível isso. E, assim, primeiro que se a sentença não fixou, aí, como eu falei para vocês, é um defeito da sentença, né? E se não fixou, ela no trânsito julgado, ela tem que fixar. Em algum momento vai ter que ser dito qual o índice que tem que ser utilizado. Nesse momento, o que pode acontecer é o seguinte, é mandar calcular, já que não é uma questão de sentença de conhecimento, você pode determinar a execução do incontroverso. E o que é o incontroverso? O incontroverso é a incidência de um índice mais baixo, que no caso é a TR. Determine-se a atualização dos cálculos pela TR e até que seja solucionada a questão relativa ao que o STF decidir. Tá? Não seria decisão condicional, porque aí não é processo de conhecimento, já é na execução. Você faria uma execução definitiva do incontroverso. Você não daria uma sentença condicional, tá? A sentença condicional lá no conhecimento que ela não é admitida, mas na execução você faria uma execução definitiva
daquilo que é intracontroverso. Certo, vamos para finalizar, temos uma última pergunta aqui, que é inclusive do nosso colega aqui da casa, o Paulo Montalverne. Ele está perguntando, poderia o palestrante comentar acerca do enfrentamento desses pedidos à vista da prescrição intercorrente, caso o STF venha decidir pelo IPCA? Foi. Teve a segunda pergunta que eu esqueci de dizer, eu deixei ela por último, eu botei uma no início e coloquei uma no fim. Veja bem, quando o juiz, ele acolhe o pedido de prescrição intercorrente, primeiro o processo tem que ficar lá suspenso, né? Depois que passou o prazo de suspensão, aí o juiz, ele acolhendo o pedido de incidência da prescrição intercorrente, ele extingue a pretensão executiva do autor, assim como aconteceria com a pretensão autoral no processo de conhecimento, e ele extingue com o julgamento do mérito lá no conhecimento e na execução também. Então a execução está acabada. Não tem como voltar atrás e desenterrar um processo que foi, no qual foi acolhida uma decisão de prescrição intercorrente, salvo se for o caso de uma ação rescisória. A ação rescisória e tal, vai tramitar, vai ter que ter os requisitos, mas o juiz não pode automaticamente reconhecer o pedido do exequente e determinar o desarquivamento dos autos, porque ele já proferiu a prestação jurisdicional. Perfeito. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela presença, ainda que virtual, à distância, mas a gente se sente perto. Foi muito boa, assim, os comentários, depois o senhor olha, porque o senhor realmente estava na janela errada. Foram muitos os comentários aqui, elogiosos e de reconhecimento, acho que muitos alunos seus também aqui. A gente se sente muito honrado, esperamos que tenhamos a oportunidade de nos encontrar aqui presencialmente, o senhor conhecer o reggae do Maranhão e os nossos lençóis maranhenses. O Paulo Montalverne continua fazendo um comentário aqui, e eu vou puxar porque o Paulo é muito dedicado à execução, e ele fala sobre processos que foram arquivados antes da adoção da prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. Veja bem, isso aí já era controvertido antes da própria lei da reforma trabalhista. Eu sempre apliquei na minha vida toda a prescrição intercorrente, porque o STF diz que sim. Havia uma súmula do STF dizendo que incidia e do TST dizendo que não incidia. Eu aplicava. Então, isso aí vai depender da sentença da época. Se a sentença acolheu a prescrição intercorrente mesmo antes da reforma trabalhista, ela é uma manifestação do entendimento do magistrado e caberia à parte inconformada recorrer, se for o caso. Tá? Se ele der a decisão acolhendo a prescrição intercorrente, mesmo que na época expressamente não houvesse essa previsão legal, mas ele está utilizando de outros princípios, da própria súmula do STF, a sentença foi proferida. Então, se a parte ela não queria ter prejuízo, deveria ter recorrido. Se não recorreu, transitou e julgado, e aí só por meio de ação rescisória, se ainda tiver no prazo. Perfeito, professor. Reitero os agradecimentos. Viu, Paulo? Só para esclarecer, só para um finalzinho, assim, para arrematar, assim, talvez as pessoas que acham que, assim, que eu defendo a TR, eu não estou defendendo a TR, não, viu, pessoal? Eu estou dizendo apenas que a situação no processo do trabalho é diferente e que o STF pode decidir diferente. E se ele decidir igual, é aquela questão da modulação também. Então, não está nada sepultado ainda, não. A gente tem que esperar para ver. Eu não defendi a TR, não, mesmo porque a TR, como eu falei aqui, ela não mede a inflação. E ofende, sim, o princípio da propriedade, o direito de propriedade. Perfeito, professor. Obrigado mais uma vez. Esperamos nos encontrar novamente, ainda que virtualmente, mas presencialmente também, com certeza. Fica o convite a todos para que a gente se encontre na próxima quinta-feira, Direito Sistêmico e Aplicação no Processo do Trabalho. Professor, até a próxima oportunidade. Tchau, obrigado pela oportunidade. Grande abraço a todos. Foi um prazer ficar com vocês.